Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula da parte 5. A gente está falando de forma trigonométrica. Agora sim eu vou te dar alguns exemplos mais claros de como montar a forma trigonométrica, ok? Vamos lá. Primeiro exemplo, z igual a 5. Me diga uma coisa, z igual a 5 é um número complexo? Claro, esse aqui é um número complexo, que é um número complexo real. Então vamos representar o número complexo real no plano de Argand-Gauss. Colocando o número complexo real no plano de Argand-Gauss, nós representamos por um ponto sobre o eixo real, aqui está o afixo, e dessa forma nós temos o argumento igual a zero. Então, olha só o que apareceu aqui, deixa eu te explicar cada detalhezinho. Tudo que está aqui você já aprendeu a calcular ou a representar. O módulo é a distância ou o comprimento desse vetor. Então, o vetor que vem aqui da origem até o afixo, esse comprimento tem exatamente 5 de tamanho, né? de medida. Então, 5 exatamente é o módulo deste vetor e nós usamos também a letra ρ para representar. O argumento é 0 grau. Por que o argumento é 0 grau? Ora, porque o argumento é um ângulo que é medido a partir do eixo real no sentido anti-horário. Então, como nós estamos exatamente sobre o eixo real, não tem ângulo nenhum, né? O ponto já está sobre o eixo real, então nós temos 0 grau. 0 grau é a mesma coisa que 0 radiano. E nós usamos também a letra θ para representar o argumento igual a zero. Bom, então vamos colocar agora este número complexo na forma trigonométrica. Vai aparecer aqui, z igual a 5, 5 é o módulo que multiplica cosseno de zero, zero é o argumento, mais i vezes seno de zero, mais i vezes seno de zero, que é o seno do argumento que aparece aqui. Você pode me perguntar assim, Egg, tudo bem, eu entendi como representar, é só colocar lá naquela formulazinha da forma trigonométrica, mas não tem que calcular esse cosseno e esse seno? Não, se você calcular o cosseno de zero, calcular o seno de zero e substituir os valores, vai dar isso aqui. Né? Se você calcular esses valores aqui do seno e do cosseno, vai voltar a ser o que era. Nós não queremos voltar para a forma algébrica. Nós queremos escrever na forma trigonométrica. Então você vai deixar assim. Acostume-se a escrever o número complexo desse jeito. Essa é a forma trigonométrica de se representar um número complexo. Nós também chamamos de forma polar, ok? Podemos escrever assim também, é uma maneira mais simplificada de escrever. 5 cis 0. O cis é para abreviar cosseno e seno. E aí não precisa pôr parênteses, não precisa pôr o mais, é só um jeito mais simplificado de escrever. Vamos lá, o próximo exemplo, vou colocar agora um número imaginário puro, w igual a 4i. Vamos lá. Se é um número imaginário puro, vai aparecer o afixo sobre o eixo dos imaginários. Aqui está o afixo, nós temos o argumento agora de 90 graus. Vamos analisar aqui cada um dos detalhes. Ó. O módulo é 4. Claro que o módulo é 4, o módulo é a distância, é exatamente o comprimento aqui do vetor. O argumento é 90 graus, ou seja, 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. Nós sabemos então o módulo, sabemos o argumento, podemos escrever na forma trigonométrica. A forma trigonométrica apareceu aqui. Na frente do parênteses está o módulo, vezes cosseno do argumento, mais i vezes seno do argumento. Cosseno de π sobre 2, mais i vezes seno de π sobre 2. Egg, vamos calcular aqui o cosseno de π sobre 2 e o seno de π sobre 2? Não, a gente não vai calcular nada. Se a gente calcular isso aqui
fazer a distributiva do 4 vai dar exatamente isso daqui, vai dar exatamente 4i. Essa é a forma algébrica e essa é a forma trigonométrica. Nós queremos deixar na forma trigonométrica. Então, acabou aqui o exercício. Essa é a forma trigonométrica deste número complexo W. Aqui eu coloquei Z, desculpe, aqui está errado, tá? É aqui no cantinho, ó, aqui é W, né? É que ficou o Z igual do último exercício, então corrija aqui, fica W. E aí, da mesma forma, a forma abreviada também ficou Z, deixa eu corrigir. Então, a forma abreviada fica 4cis π sobre 2. 4cis π sobre 2, 4 é o módulo, π sobre 2 é o argumento, e o cis é usado para abreviar todo esse termo, esse fator aqui. Vamos para o próximo exemplo? Vamos lá, tem mais dois. Próximo exemplo, Z2 igual a menos 9. Nós temos mais uma vez um número real, só que agora o argumento é 180. Então, o argumento 180 graus, claro que é 180 graus, você está vendo aqui, é um número real negativo. E toda vez que nós temos um argumento 180, aí nós temos π radianos, né? Argumento 180 vai ser π radianos, o Z2 é menos 9, o módulo é 9. Aqui não está errado não, hein? Cuidado, o módulo é 9. O módulo não pode ser negativo. O módulo é sempre uma distância. O módulo é um comprimento. Então, o Z2 é menos 9. Esse é o número que nós estamos representando, é um número complexo. Mas o módulo desse número complexo é 9. Sempre positivo o módulo. O argumento é π. O argumento é π radianos. Então, dessa forma, aqui está a representação do número complexo. Deixa eu colocar Z2 aqui, ó. Aqui é Z2 e aqui é Z2. Essa é a forma trigonométrica do número complexo. 9 que multiplica cosseno π mais i vezes seno π. Deixa assim mesmo, essa é a maneira de representar na sua forma trigonométrica. E na forma abreviada, 9cis π. Tem mais um exemplo, agora tem um número imaginário puro negativo, menos 2i, e a gente vai representar agora no eixo dos imaginários na parte negativa, e aí o argumento vai ser 270. Se o argumento é 270, então vai ficar 3π sobre 2, né? Cuidado que o módulo também é positivo, então 3π sobre 2 para representar o 270 graus, para colocar em radianos, e realmente o módulo está correto, módulo sempre positivo, porque módulo é uma distância, é a distância da origem até o afixo, ok? Então a distância é o tamanho desse vetor aqui. E dessa forma eu vou clicar e vai aparecer também. Mais uma vez, apareceu errado ali a letra, corrija aí para mim. Eu fiz o slide copiando dos outros, né, e acabei misturando aqui, ó. Então aqui coloque W2, ok, aqui também é W2, tudo onde tem Z você coloca W2. Aqui também é W2, não é nada demais, né? Tá tudo certinho, é só a maneira de representar o número complexo que eu mudei de slide para slide. Então o W2 vai ser 2, que é o módulo, que multiplica cosseno de 3π sobre 2, mais i vezes seno de 3π sobre 2. E da forma abreviada também aparece aqui. Uma das coisas que você me pergunta, Egg, em todos os exemplos você colocou em radianos aqui na forma trigonométrica. Não podia pôr em graus? Não pode pôr, por exemplo, cis 270 graus? Ora, não é comum, tá? Você até pode encontrar alguns vestibulares que usem o argumento em graus. Geralmente a gente coloca em radianos porque é assim a maneira que se faz na matemática, no ensino superior, ok? Então, se você encontrar em graus, não é que está errado, não é usual. O usual mesmo é sempre trabalhar em radianos, ok?